6 de maio, terça-feira, seja bem-vindo, fique à vontade, este aqui é o seu Eco Notícias ao vivo. E como eu havia dito, olha a nossa geral aqui, olha quem está comigo aqui, ela, a nossa comentarista, a nossa colunista de finanças, de dicas, para você de casa ter uma vida financeira saudável, Sueli Alencar. Tudo bem, Sueli? Boa noite, tudo bom, Boa Fábio? noite, que legal. Muito bom estar aqui novamente. Nós que agradecemos, nós que estamos gostando. O pessoal está gostando, os amigos estão Percebemos, assistindo, né? O pessoal está gostando. Que legal, Sueli. Ô, Sueli, você hoje, o assunto aqui que você separou, segundo a minha colinha aqui, é aposentadoria. Isso. A tão desejada aposentadoria. É uma boa aposentadoria, né? Não é só se aposentar e ficar dependendo das pessoas para poder sobreviver. Nós vamos falar aqui de uma aposentadoria legal. E, ô, Sueli, o que é necessário, o que é preciso para ter esta aposentadoria legal? Bom, em primeiro lugar, para você se aposentar, você tem que estar vivo até a idade de se aposentar. Primeiro passo. Primeiro passo. Só que a aposentadoria não é só a parte financeira. Então, você precisa ter saúde, precisa ter bons amigos, ter interesses variados, diferentes só do trabalho que você tinha, e realmente se preparar para isso, também financeiramente. Agora, Sueli, o brasileiro, não é? Aliás, eu conheço várias pessoas aí que fazem contas para saber aí a questão da aposentadoria. Fala um pouco sobre isso, sobre essa prática. O que tem de saudável, o que tem de obsessão, o que não vai dar em nada. Qual que é a sua leitura? Então, Fábio, eu andei fazendo umas pesquisas e o que a gente tem é que 12% apenas dos brasileiros fazem contas para a aposentadoria. Só que a novidade grande é que, mesmo fazendo contas, a maioria não vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque os preços sobem muito, as pessoas fazem contas e acham que estão fazendo as contas direito, mas, na verdade, vai faltar muito dinheiro. Por exemplo, para manter o padrão de vida, que é o que as pessoas querem na aposentadoria, por exemplo, a pessoa vive com R$6.000. Ela vai precisar dos R$6.000 por muitos anos. Então, se, por exemplo, a pessoa começa a pagar o INSS com 16, 18 anos, aí a mulher, por exemplo, ela tem 30 anos para se aposentar no INSS. Se fosse na regra antiga, por isso que mudaram, né? Na regra antiga, depois de 30 anos de trabalho, então daria 46, 48 anos, ela já poderia se aposentar. Só que a expectativa de vida está aumentando muito. No Brasil, a gente já está em torno de 72, 75 anos. E temos muitos que estão ultrapassando isso e ultrapassando de longe. Então, você vê, ela pagou 30 anos para o INSS, vamos falar do INSS agora, sem falar da Previdência Privada, né? Ela pagou 30 anos, mas se ela sobreviver até os 90, 46, ela vai sobreviver 46 anos. E ela não pagou um valor correspondente ao que ela vai se aposentar. Por exemplo, hoje o teto está em torno de R$5.000. Mas não são R$5.000 que o empregador ele paga. É bem menos, vai, 2 e pouco, 1.800. O empregador não, desculpa, o empregado, né? E ele aí vai sobreviver mais 40 anos recebendo esses R$5.000. Só que aí a aposentadoria, assim, como se preparar, né? Esses R$5.000 que ele começa a receber agora, por exemplo, os reajustes que o governo vai dando, ele não é suficiente, ele é menos do que a inflação. Então, esses 5.000 daqui uns 10 anos vai para muito menos. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma tia que se aposentou com 4 salários mínimos. 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, dava em torno de R$4.000. No começo, estava ótimo para ela. Só que hoje já está em R$1.200. Então, por aí que eu falo que a conta não vai dar. Aí chegou
esses planos de previdência privada, PGBL e VGBL. Sim, é importante fazer os dois. Não pode ficar só dependendo da aposentadoria do INSS, porque realmente ele vai decaindo. Então, tem que ter um planejamento, você tem que saber quanto que você ganha, quanto você vai querer ganhar, por quantos anos você espera, né, uma expectativa de viver. Por exemplo, eu fui para Fortaleza, desde quarta-feira eu estava lá num seminário sobre prosperidade. Que legal. Da Seiichi Noye. E meu marido tem uma tia lá com 93 anos, a tia Ercília, uma graça. 93 anos, lúcida, vai para tudo quanto é lado, a cabeça perfeita, o corpo ótimo. Gente, se ela se aposentou com 50 anos, ela já está aí com 43 anos do governo pagando. E como é que o governo paga? Então é assim, o número de jovens, o número de trabalhadores pagando INSS é o que vai pagar todos os aposentados. Como o emprego formal, com carteira assinada, que se paga o INSS diminuiu muito, então diminui a quantidade que a Previdência tem. É isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde depois os chamados baby boomers, que são o pessoal que nasceu entre 1945, pós-guerra, e 1960, e no Brasil também tem isso, é um monte de gente se aposentando ao mesmo tempo e vão viver bastante. Então a conta não fecha. Por isso, nós precisamos fazer ter outras estratégias. Aí cada um vai ter que descobrir a sua, poupar ao máximo, começar muito cedo essa poupança. O que também é difícil, porque quando se é jovem, os salários não são tão altos, né? E tem muitas despesas, aí nasce filho, e aí então quer comprar carro bacana. Resumindo, quase ninguém pensa em poupança. Ninguém consegue, às vezes, poupar, né? Pensando na aposentadoria quando jovem. Aí o que fazer então, né? Aí vai a dica. O que fazer quando você chegar numa idade que já está mais estável, vamos colocar lá seus 40 anos, se não conseguiu começar a poupar antes, fazer um esforço muito grande para, depois que fez as contas, daquela idade toda que vai ter, lá quantos anos vai precisar do dinheiro, fazer um esforço muito grande e realmente conseguir poupar. Aos 40 anos, pelo menos, essa é a dica, pelo menos aos 40 anos, tentar chegar nessa situação de poupança, de já começar a guardar o dinheiro. Sim, sim. Aí, quando chega uma outra fase, lá pelos 50 e poucos, os filhos já estão grandes, né? Já estão saindo de casa, a parte profissional da pessoa já está lá no auge, né? Que agora não é mais aos 40, né? Lá tudo está aumentando a idade, por isso a aposentadoria está aumentando, né? Então, quando chega lá perto dos seus 50, 55 anos, não é para aposentar, gente. Ainda tem muito vigor, tem muita vida. Então, a dica fica, não parar de trabalhar cedo também. Agora, Sueli, deixa eu colocar um conflito aqui que normalmente surge quando falamos em aposentadoria, que é o INSS e a aposentadoria privada. Sim. Esse INSS versus aposentadoria privada, qual que é a sua leitura? Como é que você acha que esse embate pode ser proveitoso aí para o nosso telespectador aqui? O INSS nunca se deve deixar de pagar, a não ser em casos extremos, mas depois retoma, né? Porque ele não é só um plano de aposentadoria, ele é um seguro também. Se a pessoa fica doente, ela tem 1 ano de carteira assinada pagando INSS, ela vai poder aproveitar desse benefício. Se ela fica inválida, ela vai receber esse benefício, algum acidente. Durante a gravidez, né, a mulher, após parto, ela tem uns meses de aposentadoria, de seguro, né, de maternidade, que ela recebe do INSS. O PGBL, ele deve ser feito depois que se paga realmente, porque o PGBL não é esse seguro, ele é realmente um complemento de aposentadoria. Ô Sueli, agora olha, por exemplo, aqui é a Eco TV, toda terça-feira você está aqui conosco, dando dicas, falando de uma saúde financeira aqui para o nosso telespectador.
A aposentadoria, por exemplo, você acredita que tem algum fator cultural, comportamental, porque, no geral, as pessoas não fazem um planejamento devido aí para essa questão? Você acha que é isso cultural ou são outros fatores, Sueli? Olha, que as pessoas são dispersas na aposentadoria? Então, as pessoas hoje elas não fazem nem o planejamento normal do mês. Então, pensar na aposentadoria realmente não está dentro das conversas. Eu acho que as pessoas deviam conversar mais sobre dinheiro, sabe? Perder essa vergonha de conversar com alguém, não só um consultor. Por exemplo, Fábio, como é que é? Como que você está fazendo, né? Alguma dica de um amigo, de repente ele está trabalhando, investindo, comprando um terreninho, construindo uma casa, uma casinha ou uma lojinha para colocar de aluguel, e aí ela consegue realmente aumentar o seu ganho depois da aposentadoria. Agora, culturalmente é o seguinte, a gente passou lá em 1990, quando chegou o Plano Real, anteriormente a isso, a gente estava assim, com uma inflação galopante, a gente não conseguia nem pagar a conta. Você é dessa época? Não, eu sou de 1978. Então você estava bem jovenzinho, né? Mas o pessoal mais velho, que Semana agora passada. Que vai chegar, estamos perto da aposentadoria, a gente não conseguia nem pensar em nada, porque a inflação, a quantos por cento? Acho que era 90%. Depois o amigo fala pra gente, né? O Volpe viveu essa época, ele complementa aqui. Ele está aqui ainda? Eu acho que eram uns 90% ao mês de inflação. Então, você recebia o dinheiro, você tinha que comprar, você tinha que consumir. E quando faltava carne, que você tinha que comprar um freezer para estocar carne. Sabe, eram umas coisas assim muito doidas que a gente viveu. Então, não se teve essa preocupação. E hoje, né, hoje a gente está em crise, mas a crise vai passar, gente. A crise vai passar, com certeza, né? Quem não está conseguindo fazer agora, mas a minha intenção é que as pessoas despertem para a questão, sabe? Despertem, leiam livros, vão atrás. Tem um livro, posso indicar livro? Claro, fique à vontade. Olha, não é de aposentadoria, tá? Mas é de finanças. Para começar, chama-se O Segredo da Mente Milionária. É esse livro que o Eric gosta? O Eric gosta desse livro aqui, o nosso... Então, vamos ler esse livro. O Segredo da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Vamos ler, aí tem em todas as livrarias, até em supermercado tem. É um livro bastante didático, fala do padrão mental a respeito de dinheiro. E aí, qual é a dica? Leia todo o livro, porque eu não saio fazendo as coisas sem ler tudo antes, né? E a dica que ele pede é, leia o livro todo, depois releia, praticando. Você vai ver a diferença que vai dar na sua vida. E também assista aqui ao nosso programa, principalmente às terças-feiras, porque tem as dicas de finanças aqui, a dica financeira aqui da Sueli Alencar. Sueli, vou chamar agora o intervalo, o Volpe vai voltar aqui para finalizar o programa. Agradeço mais uma vez a sua participação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para terminar. Você esteve em Fortaleza e lá em Fortaleza você indicou nosso site... Sim. Passou o nosso link aqui para as pessoas assistirem aqui a sua... foi um encontro regional. Sua participação? Foi um encontro nacional, né, da Associação da Prosperidade da Seitinoye. E lá se aprende muitas coisas, como controlar a mente a respeito de finanças, como fazer a parte não só da matemática, né. E tinha um pessoal de Campinas, moças que saíram com a gente para jantar, e eu falei que eu estava fazendo essa participação, passei o site, passei o horário, elas estão assistindo agora. Opa, então podemos mandar um abraço para Campinas e Fortaleza? A Rita, a Sueli estão assistindo, com certeza. Legal. Mande um abraço então para Campinas e Um Fortaleza. abraço para Campinas, a nossa Eco TV, além do grande ABC, olha só que legal. Indo para fora. Que bacana, tá? O site é para isso. Posso falar mais uma coisa? Tem gente na Argentina vendo. Olha, aí já estou me sentindo aqui. Meu genro está lá assistindo, o John também. Argentina. Beijo, a Silvia nos Estados Unidos também está lá. Que legal. Então, nas terças-feiras, vou começar a falar um portunhol aqui vou treinar aqui. Para mandar uma saudação aí para os irmãos. Está expandindo, tá vendo? Ok, Sueli, obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado, olha. Prazer. O prazer é todo nosso. Toda terça-feira, a Sueli está aqui conosco. Vou chamar o intervalo.